Agora a gente vai conhecer uma história muito inspiradora, uma história de vida inspiradora. Aos 103 anos, o engenheiro agrônomo que revolucionou a agropecuária de Santa Catarina lança um livro de memórias. E mais do que isso, continua a trabalho. A história de Glauco Ollinger nos mostra que o amor pela profissão não tem idade. Um senhor engenheiro agrônomo que não para de trabalhar, mesmo aos 103 anos de idade. Eu estou acabando agora de lançar um livro, Histórias Mal Contadas e Correções, sobre a minha participação efetiva na criação da Embrapa. Eu fui decisivo na criação da Embrapa, inclusive é que eu sugeri o nome, mas pretendo escrever um outro sobre a vida nas fazendas do século passado, na Serra Lagiana. Eu quero ser útil até morrer. Ao todo, vão ser 22 livros publicados. Até porque é responsável pela alta qualidade da agropecuária catarinense, que se tornou uma referência em todo o país. Esse potencial que Santa Catarina tinha, através da sua história, que a gente conhece hoje, o Dr. Glauco conseguiu perceber, né, que através da união, através do cooperativismo, através de uma assistência técnica próxima, de uma extensão rural próxima, era possível prospectar um estado forte com um futuro bastante promissor. Nos anos 40, 80% da população brasileira vivia no meio rural. E os Estados Unidos queriam investir no desenvolvimento da América Latina e ofereceram financiamento para ensinar o agricultor brasileiro a aumentar a produção no campo, com técnicas mais avançadas. O projeto começou por Minas Gerais e São Paulo e mais tarde chegou em Santa Catarina com a ajuda do então presidente Juscelino Kubitschek, que criou um escritório técnico de agricultura. A demonstração do resultado era a aplicação de uma técnica no campo, acompanhada pelos agricultores, provando a superioridade de uma técnica nova sobre uma técnica antiga. Por exemplo, milho comum plantado do lado e ao lado um canteiro do mesmo tamanho, o milho híbrido, provando a superioridade do milho híbrido sobre o milho comum, mostrando o aumento da produção, da produtividade e da renda para os agricultores. Só que o projeto tinha validade por apenas 4 anos. Foi quando Glauco percebeu que precisava continuar melhorando a nossa agricultura e criou a Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado, a Acaresc, em 1956, que hoje você conhece como EPAGRE. O Dr. Glauco contratava um técnico, um agrônomo, e mandava para o município. E dava para ele a missão de organizar um sindicato e criar uma cooperativa. Isso foi os primórdios. Eu recebi 350 milhões de dólares para aplicar em construções rurais. Eu fiz sede em todo o Brasil do serviço de extensão, fiz sede de treinamento em todo o Brasil. E hoje a EPAGRE se coloca a nível nacional como uma empresa de excelência, com extensão rural bastante atuante, bastante próxima do agricultor, cuidando das pessoas. Lá nos anos 50, o Brasil importava 200 mil toneladas de maçã por ano. Como secretário de Agricultura na época, Glauco descobriu em Fraiburgo um pomar experimental que alguns imigrantes franceses trouxeram para o estado. E era uma maçã deliciosa, segundo ele. Eu peguei essa caixa de maçã me dada pelo René Frey e toquei para Brasília. Lá na capital federal, Glauco se encontrou com o então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Peguei uma das maçãs, que estava bem embalada, eu digo, professor, eu chamava ele de professor, o senhor prova essa maçã. Ele desencapou a maçã, esfregou no peito e deu uma dentada deliciosa, é da Califórnia. Eu digo, não senhor. Ele disse, então é do Vale do Rio Negro, da Argentina. Eu digo, também não. Ele disse, então de onde é que é essa maçã? Eu digo, é de Santa Catarina. E eu quero financiamento para produzir essa maçã e livrar o Brasil das importações. E o professor Delfim expediu uma nota na hora, determinando ao Banco do Brasil que abrisse uma linha de financiamento nos moldes propostos pelo projeto de fruticultura de clima temperado, ou seja, pela minha proposta.
E esse investimento se estendeu para a silvicultura, viabilizando também o cultivo de pinos e eucalipto, que hoje responde por 10% do PIB do Brasil. Com tanta bagagem, ele criou o Centro de Treinamento de Agricultores e Líderes Rurais do Estado e também foi convidado a ser professor na Universidade Federal de Santa Catarina. E você vai implantar, então, o primeiro curso de agronomia de Santa Catarina. E fui instalando ali em Itacorubi os serviços agrícolas. Construí o prédio da Secretaria da Agricultura ali em Itacorubi, fui eu que fiz. E passei a sede, onde hoje é a sede da EPAGRE, que foi levantada pelo Genésio Mazon. E quando eu pergunto sobre o orgulho de ter feito tanto por Santa Catarina, seu Glauco dá uma lição. Eu não fiz mais do que cumprir a minha obrigação de funcionário público, que eu primei para querer fazer as coisas corretamente, sem corrupção. Inclusive hoje ainda, ele tem essa preocupação de trazer para nós a importância do conhecimento, da ciência, ou seja, ele preparou o Estado para que isso acontecesse e Santa Catarina pudesse sair à frente dos demais estados do Brasil. Antes de morrer, ainda quero que Deus permita ter um inflávelzinho com remo retrátil para pescar nessa baía norte aqui, e ele que comanda.